Bem-vindos ao podcast da Neurotalks, um podcast feito por neurologistas para todos. Nos últimos anos nós sabemos que tem havido muitas inovações na área da enxaqueca, no tratamento da enxaqueca. O que é que acha que isso tem alterado na evolução destes doentes e na sua prática clínica? Existem desde há cerca de 3 anos, no nosso país, os anticorpos monoclonais para a enxaqueca. Eles são considerados fármacos de terceira linha, quer dizer, só os podemos receitar quando não houve resposta aos outros, ou então a pessoa não há intolerância, a pessoa não pode tomar. Estes fármacos, em termos de eficácia, não é que sejam tão diferentes dos outros. A principal vantagem é que são muito bem tolerados e a pessoa facilmente cumpre um tratamento e o que melhora muito a qualidade de vida do doente. O doente diz, finalmente eu tenho um dia limpo. Porque quem tem muitas enxaquecas muitas vezes sente-se a cabeça pesada, mesmo se fora das crises, sente a cabeça pesada, sente um certo um entorpecimento mental. E os doentes que tomam estes medicamentos, estes anticorpos monoclonais, dizem-nos que vêm todos satisfeitos, ficaram com a cabeça limpa. Finalmente eu sei o que é viver sem enxaqueca. É o que eles nos dizem. Embora eu às vezes ainda tenho algumas, mas já não são com a mesma intensidade, já não são tão fortes como é que eram as antigamente. Já não preciso ir para a cama, já não preciso me deitar. Tomo um analgésico simples ou um triptano e melhoro. Exato. Ana, a Ana, como sofredora de enxaqueca, provavelmente foi uma testemunha disto que a doutora Lívia está a falar. Pode-nos contar um bocadinho como é que foi o seu processo de diagnóstico e de tratamento e se assistiu também, se é uma testemunha disto que a doutora Lívia está a falar? Totalmente. Desde que comecei a fazer este tratamento com os anticorpos monoclonais, de facto é isso, é outra leveza. A vida ganha outra leveza. Esta sensação de cabeça limpa, leve, num sono mais revigorante, só aconteceu depois disso, porque as enxaquecas foram piorando ao longo da minha vida e eu diria que dos 25 até agora aos 40 foi a pior fase, sempre em crescendo, portanto foi sempre a piorar. E agora aos 40 anos, dos 40 para os 41, já estava com 12, 14 crises por mês. Passava uma grande parte do meu mês doente, e muito prostrada e com muitas limitações e com muitas regras na vida. Não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, não posso beber álcool, não posso deitar-me tarde, não posso ter picos de stress, o que é incompatível com a minha profissão, que sou jornalista, e é muito limitador. E o anticorpo devolveu-me um bocadinho esta liberdade de viver. Posso fazer uma vida mais ou menos normal porque sei que não vou ter a enxaqueca e isso é muito bom. E dormir uma noite inteira sem acordar às 4 ou às 5 da manhã com a cabeça a latejar é libertador. Tem sido uma nova vida, mas de facto eu tenho enxaquecas desde a adolescência, sendo que a frequência foi aumentando com a idade. Uhum. E antes de tentar os anticorpos, chegou a tentar outras medicações preventivas da enxaqueca? Teve experiência com outros fármacos? Sim, com outros fármacos, sim. Sempre respondi bastante bem aos SOS, sobretudo aos triptanos. O Zomig é aquele que resulta melhor porque atua mais rápido, mas antes de tentar o anticorpo fiz antidepressivo, antiepilético e medicamento para baixar a tensão, antihipertensor, é isso? É? Pronto. Provavelmente. Provavelmente, sim. Alguns simplesmente não resultaram, foi o caso dos antidepressivos. Posso dizer que não reagi muito bem nos primeiros tempos porque me sentia muito estranha, mas com o tempo acabei por me adaptar à medicação, mas não resolveu o problema das enxaquecas, nem sequer atenuou. O antiepilético foi mesmo intolerância.
sentia-me tonta, perda de apetite. Eu, que sou uma pessoa magra, comecei imediatamente a perder peso. As pessoas perguntavam-me se eu estava doente e por isso resultou mesmo muito mal. Num curto espaço de tempo tive de abandonar a terapêutica antes até de perceber se aquilo estava a resultar de facto na enxaqueca e portanto não resultou. E depois com o antihipertensor também tenho tendência para ter a tensão baixinha e por isso também não me dei muito bem. Perdão, mas foi o único que eu senti que de alguma forma atenuou a questão das enxaquecas. Atenuou, não resolveu de todo. Continuava a ter, diria, 6 a 8 crises por mês. Mas os efeitos adversos eram complicados, porque sentia muitas vezes sensação de desmaio, perda de apetite, enjoos, náuseas, antes até de evoluir para uma dosagem superior. Portanto, eu acho que nem cheguei a sair daquela dosagem inicial. Pois, no fundo está a confirmar um bocadinho aquilo que a doutora Olivia contou, é que os medicamentos orais, os mais antigos, eles até têm alguma eficácia, mas muitas vezes não conseguimos observar essa eficácia porque os doentes de facto toleram muito mal os efeitos secundários da medicação e às vezes os efeitos secundários são piores do que a própria enxaqueca, não é? Porque acabam por ser constantes, enquanto que a enxaqueca são episódios, não é? Que podem acontecer com uma maior ou menor frequência, mas acabam por ser limitados no tempo, não é? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois também tentei terapêuticas não medicamentosas, não é? Fiz acupuntura, não resultou, e fiz com várias pessoas, com várias técnicas e não resultou. E fiz bloqueio do nervo occipital. Diria que resultou nos 3 primeiros meses e fiz mensalmente. Resultou relativamente bem nos 3 primeiros meses, consegui reduzir bastante o número de crises, a intensidade não. Mas ao fim de uns 3 meses, sem se perceber muito bem porquê, simplesmente deixou de resultar. A aplicação da lidocaína começou a tornar-se muitíssimo dolorosa, dava uma sensação que o músculo ou o tendão, não sei onde é que aquilo é injetado, mas estava sempre muito tenso e começou a ser muito desconfortável a aplicação. Ainda assim, ainda insistia uns 3 ou 4 meses, mas já não tinha efeitos práticos, nem enxaqueca. Mas o Zomig comigo resulta bastante bem em SOS, só que não me parece muito viável consumir 2 caixas de Zomig por mês. Nem é viável, nem é arriscado. E é arriscado, porque ele próprio pode contribuir para a cefalia por abuso medicamentoso. Sempre que um doente toma medicamentos para a enxaqueca, para a crise de enxaqueca, com uma periodicidade grande, sempre ou diariamente, ou de 2 em 2 dias, isso vai levar a que o organismo deixe de responder porque se nós não fizermos nada, a enxaqueca passa naturalmente, ao fim de cerca de 2 a 3 dias. Pode ser mais curta, geralmente nas crianças a duração da enxaqueca é mais curta. Nos adultos é variável entre 4 a 72 horas. O que acontece é que nós temos no nosso cérebro mecanismos de controle da dor. E se nós começarmos a tomar medicamentos para a enxaqueca, para a crise, muito frequentemente, esses mecanismos de controle da dor deixam de funcionar. Nós passamos a ficar dependentes da medicação exterior. Portanto, isso acaba por ser a mesma coisa que acontece com os medicamentos como a morfina e os seus derivados. Quer dizer, quando nós começamos a tomar medicamentos de uma determinada classe, o organismo passa a deixar de fabricar a substância que naturalmente tem esse efeito. Uhum. Até este conceito da cefaleia associada ao abuso de medicação está a mudar um bocadinho agora com as novas medicações, não é? Porque, para além dos anticorpos anti-CGRP de que falamos agora, que são preventivos, temos agora moléculas anti-CGRP para tomar na crise de enxaqueca e que se pode tomar, segundo aquilo que nós sabemos até agora, quase indefinidamente, porque não estão associados de facto a cefaleia por abuso medicamentoso. Pois, porque eles têm um mecanismo duplo. Eles tratam a crise
que no fundo é que são fármacos que atuam no CGRP, só que não são anticorpos monoclonais. Portanto, são moléculas de pequenas dimensões que se administram sob forma de comprimidos e que estão indicados quando a resposta aos triptanos não acontece, quando a pessoa não responde aos triptanos, ou então quando a pessoa não pode tomar triptanos. Há pessoas que têm problemas cardíacos, problemas de antecedentes de AVC, problemas de enxaquecas com horas prolongadas, com déficits motores, ou nesse caso não podem tomar, esses doentes não podem tomar triptanos. Nesse caso está indicado. Como é um medicamento que atua no CGRP, portanto é o antagonista do CGRP, o que é que acontece? Não vai dar dependência porque esta molécula é responsável por... É uma das moléculas responsáveis pelo mecanismo da dor na enxaqueca. Ela é libertada nas terminações nervosas, quer a nível periférico, quer a nível central. E os estudos que levaram a esse conhecimento vieram a provar que, se nós dermos moléculas, estes tais anticorpos monoclonais que nós falamos, o que é que eles fazem? Podem fazer duas coisas. Ou há um que é antagonista do receptor, e há 3 que são antagonistas do ligando, que é do CGRP. Este fármaco, que é utilizado na crise, também é um antagonista do CGRP, só que não é anticorpo monoclonal, tem de ser tomado todos os dias, ou dia sim, dia não. E pode ser tomado todos os dias, só que isso há um problema técnico, que para as nossas bolsas fica extraordinariamente dispendioso. Ainda é um medicamento muito caro e, pelo menos da nossa experiência, poucos doentes conseguem comprá-lo, quer como abortivo, não é, para a crise, e muito menos como preventivo, porque não é de todo para a carteira portuguesa média conseguir comprar o medicamento como preventivo, e ainda não temos disponível nas farmácias hospitalares, não é? Mas de facto é promissor, não é? Estamos numa fase da neurologia na área da enxaqueca em que de facto está a haver quase uma revolução, quer dizer, isto é uma mudança completa do paradigma do tratamento, não é? Nós tivemos 20 anos de seca na enxaqueca. O último fármaco que foi aprovado para a enxaqueca foi o topiramato. E depois do topiramato, que é um antipilético, nós não voltámos a ter mais medicamentos aprovados para a enxaqueca. Usamos medicamentos que, como disse, são medicamentos que nós aproveitamos são capazes de fazer são capazes de controlar as enxaquecas em alguns doentes, mas não em todos. Como disse isso muito bem. O nosso trabalho na consulta, o meu trabalho de neurologista na consulta é tentar saber porque é que eu tenho agora mais dores de cabeça. O que é que está em jogo no meu caso? Se o meu caso, se eu não consigo dormir, se eu ando triste, ou ando muito ansiosa, se trata de depressão ou de ansiedade, nessa altura os medicamentos para a depressão e para a ansiedade são úteis. Mas se não for esse o caso, não são. E foi o caso da Ana. Depois, se o doente é simultaneamente hipertenso e se tem taquicardia, nós podemos utilizar um medicamento para a tensão que baixa a frequência cardíaca. Mas se ele tem baixa de frequência cardíaca, nós não podemos dar esse mesmo medicamento. Nessa altura podemos dar, se ele tiver a tensão baixa, alta, se ele tiver a tensão alta e tiver a frequência cardíaca for normal, nós podemos dar um antihipertensor que baixa a tensão, mas não baixe a frequência cardíaca.
Isto é que depois isto depende da habilidade do neurologista, está aí, está a tentar otimizar os medicamentos de que dispõe. Mas todos nós temos doentes que não responderam a nada ou que não beneficiaram com nada, todos nós, nas consultas. E depois esses doentes acabam por ser vítimas de não compreensão da parte médica. Porquê? Porque eles acham que o doente é culpado de ter as suas dores. Acham que o doente está a inventar, o doente é um chato, é um doente que não responde a nada, ele se calhar nem toma nada. Quer dizer, há aqui, ao longo dos anos, tem havido um conflito da parte dos médicos em relação aos doentes com cefaleias, particularmente com enxaqueca crónica. E agora nós vemos que esses tais doentes, que afinal eram chatos e que eram assim, que eram assados, vêm tão felizes à consulta e que nos tratam tão bem e que deixam de ter esse comportamento de irritável e de má disposição e de estarem contrariados, que nós vemos que afinal é uma doença completamente orgânica. Isto não tem nada de funcional. Os doentes não são chatos, os doentes sofrem. É que o grande problema da nossa parte como médicos é que muitas vezes não temos, também estamos invadidos por tudo quanto é problema, mas muitas vezes não temos a serenidade para compreender o doente.